Vai casar, tem um vídeo aqui pra você hoje. Se você quer casar, se você tem vocação matrimonial, meu amor. Vamos falar sobre casamento. Casamento transforma a gente do dia pra noite? Transforma, não. É muito engraçado, porque teve um bando de coisa que eu falei assim, depois do casamento eu faço. Principalmente nessa reta final. Eu fiquei 5 meses de noiva. Eu falei, depois do casamento eu faço, tá tudo certo. Cadê que eu fiz? Eu não fiz, né? Aí quando chegou em março, que eu descobri a gravidez, então, aí que eu não fiz mesmo. Vamos falar um pouco sobre isso. A gente costuma achar que em alguns marcos da nossa vida, a gente sempre vai ter uma mudança muito grande. Então, por exemplo, o primeiro marco da minha vida, que eu lembro que eu pensei, nossa, amanhã eu já vou ser outra pessoa, foi quando eu fiz a primeira comunhão. Falei, nossa, né, hoje vai ter minha primeira comunhão, amanhã já serei uma nova pessoa. Assim que eu sair da igreja, já vou ser uma nova pessoa. Aí eu fui vendo que, não, fisicamente estava tudo normal, estava tudo igual, né? E aí eu fui caminhando. Depois, quando eu comecei a namorar, aí eu falei, tá, amanhã eu vou ser uma nova pessoa. Não, continua a mesma coisa. Só tinha mais uma pessoa na minha vida ali durante o meu dia a dia. Depois, casamento. Pensava, nossa, depois do casamento vai ser uma vida nova. E realmente é. Realmente é. Vamos ser sinceros. O casamento, ele muda a gente em muitas coisas. Porém, não da noite pro dia. Existe toda uma questão, e aí talvez o mais extraordinário do casamento, sem ser o sacramento em si ali, o casamento, a cerimônia do casamento, tirando isso. O extraordinário é literalmente você viver o ordinário todos os dias. Então, é uma mudança que vai sendo gerada conforme o tempo vai passando, e aí você percebe que você mudou em alguns aspectos. Mas não necessariamente assim que você casa, você ganha um negócio assim, ó, pronto. Estou preparado para viver qualquer coisa, estou preparada para ser mãe, estou preparada para lavar todas as louças da casa, para limpar todas as sujeiras da casa, a responsabilidade de, nossa, vou trabalhar, tenho que pensar na minha renda, tenho que pensar na renda do marido, tenho que fazer um monte de coisa. Não é assim que funciona. Porém, o ordinário, ele vira extraordinário justamente por conta disso. A gente vai, a cada dia, descobrindo mais da outra pessoa e também buscando novas coisas da nossa parte. Então, o que eu passei dentro do início do casamento? Não que eu ainda não esteja no início, né? Ainda não tenho um ano de casado. Mas o que eu vejo muito é que, no começo, eu era uma pessoa muito sem paciência para tudo. Não que hoje em dia eu seja uma diva, mas antes eu era muito pior em relação a aspectos de convivência com outro ser humano. E eu morei com os meus pais até fevereiro, então era eu e meus pais. Então eu sempre tive uma noção de que quem era a autoridade da casa? Meus pais. Eu vivia ali a minha vida e pronto. Quando eu virei a pessoa que tinha que fazer ali aquele papel principal dentro de casa, e meu marido também teve que fazer o papel principal dentro de casa, a gente deixou de ser, né, os filhos e passou a ser o casal que viriam ser os pais, e talvez da forma tão forte que foi, né, esse início de já ter uma gestação a caminho com menos de um mês de casado, eu olho para trás e eu vejo o quanto que isso, durante o dia a dia, foi moldando a gente. Então, foram acontecendo coisas que a gente realmente teve que olhar e falar, opa, eu preciso ter responsabilidade sobre isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso me organizar de uma outra forma para conseguir atender você melhor em relação a outras coisas. Então, quanto mais o tempo passa dentro da vida de casado, mais você consegue pegar, através dos detalhes, melhorias e defeitos, tanto um do outro, quanto em relação a toda a construção de família de vocês. Então, o que muda? Muda que vocês estão criando uma família nova. Então, às vezes, existem coisas que a minha mãe fazia dentro de casa que eu vou tentar fazer porque para mim é o normal, e meu marido vai falar, não é assim.
Na minha casa não era assim. Era assim, assim, assim. E aí vocês precisam se juntar e precisam ter uma noção de que agora, independentemente do que vocês aprenderam, vocês são as pessoas que vão dar início a uma nova família. Então, cabe a vocês, e a minha e o meu marido também, da gente olhar e falar, opa, existem coisas que a gente vai deixar como tradição familiar, mas vai existir coisas que a gente vai começar do zero agora. Então, eu acho que o casamento, ele transforma a gente nisso, em conseguir ver os nossos defeitos de uma forma muito mais escrachada. A gente olha assim, a gente fala, nossa, não sabia nem que eu era assim. A gente consegue olhar as coisas que a gente gosta de fazer de uma forma que a gente vai querer... Como é que eu posso explicar essa parte? Essa parte é um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, eu me perdi muito de mim no começo. Então, eu não sabia mais o que eu tinha de hobby, o que eu gostava de fazer, até porque eu fiquei muito tempo só deitada mesmo na cama, devido aos 3 primeiros meses. Então, eu passei esse período, assim, eu não me lembro de muita coisa, sabe? E aí, por isso, caiu no esquecimento as coisas que eu gostava de fazer, eu só tava fazendo as coisas que eu precisava fazer na obrigação ali. Então, o casamento também traz muito à tona isso. O que você gosta de fazer? Porque às vezes também você vai querer ficar junto com outra pessoa o tempo todo. E aí você vai se perdendo um pouco dentro do relacionamento. Então é importante que você olhe e pense, nossa, quais são os hobbies que você vai ter? Quais são as coisas que você gosta de fazer? E mais, a gente também tem uma noção de que a gente precisa ser mais organizado pelo outro. Então a gente precisa também ser organizado, mas também melhorar pelo outro. Não é só o defeito, não são só os defeitos que a gente consegue encontrar hoje em dia. É também essa melhoria pela outra pessoa. Então, o casamento não muda. Não, da noite pro dia não. Mas com o tempo, você começa ali naquela realidade a olhar para outra pessoa de uma forma diferente. E é aí que surge também a questão da admiração do casal. Porque você olha assim para outra pessoa e você pensa, nossa, mas ele fez tanta coisa por mim, às vezes eu não tinha nem como agradecer, não tinha nem como eu falar. E a pessoa foi e fez o que dava pra fazer e mais um pouco. E o casamento, ele é uma doação. Então, ele é completamente contra o egoísmo. Se você for egoísta, em diversos momentos do seu casamento, você ou vai olhar e você vai perceber que você está sendo egoísta, ou você vai sofrer muito em relação a isso. E você vai querer mudar pelo outro. Então, é uma equipe. Casamento é uma constituição de uma equipe. E aí não existe mais, nossa, isso aqui, nossa, mas isso aqui é um defeitinho meu. Você vai querer mudar pela outra pessoa. Então, casamento transforma, mas não da noite pro dia.